Atenção, Brasil! Hoje você vai ouvir o que a grande mídia quer esconder a qualquer custo. Um escândalo de proporções internacionais está sendo revelado. A Globo, o TSE, a USAID, o governo Biden e ONGs financiadas com dinheiro estrangeiro, todos conectados no esquema para interferir diretamente nas eleições brasileiras. E quem entrega tudo isso? Mike Pence, ex-integrante do governo Trump e especialista em cibersegurança internacional, que depôs hoje, dia 6/8, na Câmara dos Deputados do Brasil. E ele não poupou palavras. Se a USAID de Biden não existisse, Jair Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil. Mike Pence é uma figura conhecida nos bastidores da diplomacia americana. Atuou como assessor do Departamento de Estado dos Estados Unidos e hoje lidera denúncias sobre o uso político da tecnologia e da mídia no mundo todo. Em depoimento transmitido ao vivo, ele fez revelações que mexem com os alicerces da nossa democracia. Segundo ele, a USAID, agência norte-americana, teoricamente voltada para desenvolvimento internacional, foi usada como fachada para repassar dinheiro a ONGs, mídias e instituições no Brasil, tudo para impedir a reeleição de Jair Bolsonaro em 2022. Contribuir com a democracia brasileira. O senhor Michael Pence tem a palavra para que possa iniciar a sua exposição. Thank you for having me. Obrigado por me receber. Posso compartilhar minha tela? Eu preparei uma apresentação. Can you see my screen here? Conseguem visualizar a minha tela? Podem me avisar, por favor? Se Conseguimos sim. Tela? Conseguimos sim, Michael. Thank you. Thank you for having me here today. Obrigado por me receber hoje. O que está acontecendo no Brasil é uma história que está chocando o mundo inteiro. É algo que eu não esperava. É algo que aconteceu numa tentativa de entender o que estava acontecendo em termos de censura na internet nos Estados Unidos. Eu venho estudando essa situação já há 10 anos e todos os caminhos ao redor da censura da internet nos Estados Unidos parecem ter passado pelo Brasil. E à medida que eu observo o que acontece no Brasil, nesse contexto de censura das mais altas cortes e legislação de censura sendo aprovada e pressões pela censura sendo exercidas por várias camadas da mídia e camadas legislativas também, eu venho registrando a história do envolvimento do governo americano na censura de cidadãos brasileiros. E eu gostaria de apresentar isso hoje, os meus achados. Não há uma forma simples de contar essa história, porque há tantos atores envolvidos por parte do governo americano. Vou tentar contar essa história da forma mais abrangente possível. Vou retornar a estas figuras. Se conseguem visualizar aqui, eu coloco o roteiro do envolvimento das agências americanas na promoção da censura no Brasil. E o meu principal foco aqui é em relação à interferência do governo dos Estados Unidos no aspecto da censura das mídias sociais no Brasil. Eu não estou aqui para promover nenhuma figura política, mas é preciso entender por que a censura foi implementada. E fica bem óbvio como o governo americano tinha um viés, um favorecimento a um lado político, a um espectro político. Eu acredito que a história de como os dólares americanos foram empregados para violar a primeira emenda da Constituição. E ao invés de exportar essa primeira emenda da Constituição, nós acabamos por exportar uma violação absoluta da primeira emenda. Eu falo também para os meus conterrâneos. E o principal foco da minha apresentação será a rede em torno da USAID, que é a
Organização dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Né? Algumas pessoas conhecem como uma agência de ajuda, né? Devido às letras A e D, aid, ajuda, mas não é isso que a agência proporcionou ao Brasil, não proporcionou ajuda. A e D é Agência para Desenvolvimento Internacional, e o que essa agência faz é o desenvolvimento de ativos e instituições que são instrumentalizadas pelo governo americano para manipular questões políticas em países estrangeiros. I'm going to now just recount Eu vou the public history as it's been reported relatar to try to resolve a história como ela foi reportada, né, para tentar abordar alguns dos mistérios que podem, ou lacunas dos noticiários. Então, Financial Times, a campanha discreta dos Estados Unidos para defender as eleições no Brasil. Então, nesse artigo do Financial Times, destaca-se que houve uma campanha secreta e articulada por parte do governo de Joe Biden, incluindo os militares, a CIA, o Departamento de Estado e o Pentágono e a Casa Branca. Um engajamento muito incomum, como relata o ex-embaixador do Brasil, Michael McKinley. Então, essa campanha secreta de interferência na política brasileira tinha riscos, porque os Estados Unidos vêm sendo criticado na região por interferir nas questões políticas brasileiras, e isso foi utilizado, isso foi feito por meio de canais privados e secretos. Praticamente um ano de estratégias implementadas entre Casa Branca, Departamento de Estado, CIA, USAID, Pentágono. Além disso, algo que me preocupa muito como americano, cidadão americano, os Estados Unidos também ofereceram ajuda no processo eleitoral para obter componentes, especialmente semicondutores, utilizados nas urnas eletrônicas. O embaixador Anthony Harrington utilizou-se de conexões com a Texas Instruments para oferecer semicondutores ou atender as necessidades de semicondutores. E o Departamento de Estado também priorizou a necessidade brasileira de semicondutores oferecidos pela Novaton, uma companhia, uma empresa taiwanesa. E o Departamento de Estado americano, para manipular o processo eleitoral em um país estrangeiro, desviou carregamentos para os Estados Unidos para construir urnas eletrônicas contra o presidente democraticamente eleito. Então, a administração de Joe Biden não parou por aí. A CIA, que é precursora da derrubada de um governo, disse pessoalmente ao governo Bolsonaro para não questionar as urnas eletrônicas que o governo americano havia ajudado a instalar no país. E eu fico imaginando o quanto é difícil ser brasileiro e ver um país estrangeiro instalando componentes de urnas eletrônicas potencialmente fraudulentas, e o chefe da CIA, que sabe-se que atuou para derrubar dezenas de governos, né? E essa pessoa dizendo, então, não questione as urnas eletrônicas que nós acabamos de instalar no seu país. A agência do diretor disse que os oficiais brasileiros deveriam parar o seu sistema de votação após o Departamento de Estado e o CIA Serbs instalaram essas máquinas de votação. Francamente, eu vejo que isso é uma abordagem internacional. Um mês depois disso, foi o mandato do secretário de Defesa Lloyd Austin para poder forçar o chefe da CIA, do militar americano, o Luiz Barroso, o chefe de justiça, disse que os Estados Unidos teve um papel decisivo. Eu li que há membros do governo brasileiro e da sociedade civil do Brasil que se comunicaram com as autoridades americanas, organizações da sociedade civil americana, para poder ter o caso no Brasil. O presidente do STF no Brasil, ele tenta fazer essa interferência nas organizações e organizações civis, embora somente um lado está acusado disso. Então, eu peço que os membros do governo brasileiro, das organizações da sociedade civil brasileira, que estão em investigação criminosa para comunicação com por que o próprio presidente do STF não tem essa prevenção. Então, realmente, solicitamos isso. O chefe Barroso disse que temos suporte para a democracia brasileira em 3 ocasiões. Nós vamos ver muito mais do que isso. Anteriormente, também na base de dados, né, do CEPS, trabalhando em parceria com o CEPS.
Note that clearance will be done by journalists from G1, Então, Globo, temos o envolvimento de jornalistas do G1, o Globo, Globo News and TV Globo. Globo News, TV Globo. The US government censorship network seems to really like Então, Globo. essa rede de censura gosta muito da Globo. They're listed Das organizações all Globo. here. Estão todos aqui na We'll lista. have more on Globo later. Já vamos falar mais sobre as organizações Globo. Radar, Radar, another US government censorship project. outro projeto de A censura project which uses a do combination governo americano. algorithms Um projeto que usa uma combinação de algoritmos para identificar postagens em uma série de plataformas no Brasil. Então, é possível então mapear o fluxo de desinformação e fazer previsões. Então, os agentes alimentam dicas linguísticas para identificar eventos de desinformação. Então, relacionados a narrativas falsas e pontuação abaixo de 5, provavelmente sendo desinformação. Então, aqui nós temos algoritmos de censura utilizados na rede de censura. Então, ITS Rio, currícula para questões de desinformação. É o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, que é um TSE Court Disinformation Flagging Partners. dos Yet another parceiros one. de The mission of the identificação de Institute of desinformação do Technology and TSE. Society Então, is to esse ensure that Instituto Brazil de and the Tecnologia e Global South Sociedade respond tem o creatively and objetivo appropriately de fazer com que o Brasil e o Sul global respondam de forma by apropriada, analyzing the legal, social, analisando economic and cultural dimensions of as technology to dimensões promote legais, better culturais e regulatory sociais practices para around promover melhores disinformation. práticas regulatórias em torno da Once desinformação. again, the US government Então, mais uma vez, o governo campaigning americano fazendo get campanha regulations passed that would be banned para a under the US aprovação de Constitution. regulamentações que seriam impossíveis no âmbito da Constituição americana. Seriam violações da Constituição americana. Então, o TSE coordenou uma rede de organizações de verificadores de fatos, né, da coalizão de verificação de fatos. Irmãos, sabemos que os dias estão cada vez mais difíceis e com essa nova taxa de 50% dos Estados Unidos contra o Brasil, tudo tende a piorar. Alimentos, combustíveis, exportações. Por isso, fiz um propósito com Deus, ajudar o maior número possível de irmãos e irmãs a construir uma renda extra de forma digna, honesta e no conforto de casa. Estou buscando pessoas comprometidas que queiram trabalhar usando apenas o celular com meu suporte pessoal e alcançar resultados reais, como esses que você está vendo na tela agora. A Liliane, em 4 dias, faturou R$420. Ou a irmã Nandelli, que em 9 dias faturou mais de R$3.000. Se você sentiu no coração, clica no link do primeiro comentário fixado e me chama agora no WhatsApp. Eu vou te explicar tudo direitinho, passo a passo. E o melhor, você também pode ganhar em dólar. Estou te esperando. To coordinate between them and the EMBs. Coordenando entre si e os EMBs, né? É aquele programa Fato ou Boato ao qual se referiu o ministro Barroso. Part of the election Eles management são body parte network. da rede de órgão de gestão das eleições, ou seja, o TSE, né? Para a censura Here's Fato de informações. one of the 9 Fato ou fake, um dos 9 fact checkers that verificadores de fatos que nós vimos also anteriormente. in Também CEPS's database working with CEPS. na base de dados, né, do CEPS, trabalhando em parceria com o CEPS. Note that clearance will be done by journalists from G1, Então, Globo, temos o envolvimento de jornalistas do G1, o Globo, Globo News and TV Globo. Globo News, TV Globo. The US government censorship network seems to really like Então, Globo. essa rede de censura gosta muito da Globo. They're listed Das organizações all Globo. Estão todos aqui na We'll lista. have more on Globo later. Já vamos falar mais sobre as organizações Globo. Radar,
Radar. Censorship project. Outro projeto de censura do governo americano. Um projeto que usa uma combinação de algoritmos para identificar postagens em uma série de plataformas no Brasil. Então, é possível, então, mapear o fluxo de desinformação e fazer previsões. Então, os agentes alimentam dicas linguísticas para identificar eventos de desinformação. Então, relacionados a narrativas falsas e pontuação abaixo de 5, provavelmente sendo desinformação. Então, aqui nós temos algoritmos de censura utilizados na rede de censura. Então, ITS Rio, currícula para questões de desinformação. É o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, que é um TSE Court Disinformation Flagging Partners. Dos parceiros de identificação de desinformação do TSE. Então, esse Instituto de Tecnologia e Sociedade tem o objetivo de fazer com que o Brasil e o Sul Global respondam de forma apropriada, analisando as dimensões legais, culturais e sociais para promover melhores práticas regulatórias em torno da desinformação. Então, mais uma vez, o governo americano fazendo campanha para a aprovação de regulamentações que seriam impossíveis no âmbito da Constituição americana. Seriam violações da Constituição americana. Então, projeto credibilidade. Projeto credibilidade. Então, nós temos aí promoção de padrões de transparência, basicamente para controlar a narrativa, exigindo informações das plataformas de mídia social, sobrevivendo nas redes. E o que eu apresento a vocês aqui é um rápido panorama que está disponível publicamente no site foreignassistance.gov. Os volumes de recursos que fluíram para o Brasil, tanto antes quanto depois do mandato do presidente Bolsonaro. Então, nós vimos aqui um aumento significativo de recursos entre 2019 e 2023, coincidindo com o período do presidente Jair Bolsonaro. Então, nós vemos uma duplicação do volume de recursos, atingindo 68 milhões de dólares em 2019, quando o Bolsonaro assumiu o governo, ou seja, uma duplicação do volume de recursos assim que Bolsonaro assumiu. Anteriormente, esses volumes jamais excederam 46 milhões. Então, nós temos aqui o maior volume de recursos gastos pelos Estados Unidos no Brasil, assim que Bolsonaro assumiu. Então, nós vemos aqui um total de 87 milhões de dólares, quase 3 vezes o volume em meados do mandato do presidente Bolsonaro. E após o fim do mandato, uma redução de volta aos valores normais. Então, esse é a base de dados de gastos públicos. Então, o que eu estou tentando enfatizar aqui é que não é que o governo americano acreditava que, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, que o Brasil precisava de 3 vezes o volume de ajuda. Não é isso. O que foi feito é 3 vezes o volume de recursos foram gastos para desenvolver os recursos, os ativos que seriam utilizados para atacar o governo. O governo americano financia os fact-checkers para dizer eles censurarem. Claire Wardle foi apresentada nesse projeto colaborativo pelo Luiz Barroso, que fala sobre a importância, como foi importante. Você vai ver ele se exaltando aqui nesse vídeo de 24 nos jornais brasileiros se investigam para tirar a má informação do discurso de populações de países estrangeiros, pessoas estrangeiras que trabalham com o governo americano para fazer isso.
Conforme eu mencionei, o TSE estabeleceu um grupo de trabalho, uma rede coordenada de comunicadores de justiça eleitoral, onde os Estados Unidos apoia as organizações que estão encorajando a apresentar e colaborar com os seus achados diretamente com o TSE. A colaboração dos fact-checkers com o TSE começou em 2018, incluindo grupos de redes de verificação internacional, a agência Lupa e Aos Fatos, juntamente com a Comprova e a Abrage. O povo brasileiro sabe que a agência Lupa e a Abrage, a Associação de Jornal Investigativo, recebem dólares americanos financiados diretamente pelo governo americano. A Associação dos Jornais Investigativos Abrage, financiado pelo governo, é financiado pelo governo americano. E indo atrás dos opositores que o governo americano não quer que vença as eleições. A Abrage, financiada pelo Departamento de Estado, então, pegou, além da justiça eleitoral dos verificadores da agência, das Abrages, eles trabalham conjunto com toda a colaboração de outros atores, incluindo a Abrage, a Justiça Eleitoral e Fact-Checkers, a agência, Lupa, e a Comprova. Esse trabalho conjunto teve colaboração com outros parceiros também, nessa base das online, e juntamente com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage. E agora, além disso, algo que me preocupa muito como americano, cidadão americano, os Estados Unidos também ofereceram ajuda no processo eleitoral para obter componentes, especialmente semicondutores, utilizados nas urnas eletrônicas. O embaixador Anthony Harrington utilizou-se de conexões com a Texas Instruments para oferecer semicondutores ou atender às necessidades de semicondutores. E o Departamento de Estado também priorizou a necessidade brasileira de semicondutores oferecidos pela Novaton, uma empresa taiwanesa. E o Departamento de Estado americano, para manipular o processo eleitoral em um país estrangeiro, desviou carregamentos para os Estados Unidos para construir urnas eletrônicas contra o presidente democraticamente eleito. Então, a administração de Joe Biden não parou por aí. A CIA, que é precursora da derrubada de um governo, disse pessoalmente ao governo Bolsonaro para não questionar as urnas eletrônicas que o governo americano havia ajudado a instalar no país. E eu fico imaginando o quanto é difícil ser brasileiro e ver um país estrangeiro instalando componentes de urnas eletrônicas potencialmente fraudulentas, e o chefe da CIA, que sabe-se que atuou para derrubar dezenas de governos, né? E essa pessoa dizendo, então, não questione as urnas eletrônicas que nós acabamos de instalar no seu país. Outro parceiro do governo brasileiro. Então, FGV DAP. A Sala de Democracia Digital para monitorar o debate público na internet e combater a desinformação. Então, aqui nós temos o governo americano monitorando debates políticos internos nos grupos familiares de WhatsApp. Então, o membro da família que apoia Bolsonaro não vai poder se comunicar com ninguém. E aos fatos, outro verificador de fatos, parceiro do TSE e também parte da rede do governo americano. Então, nós temos aí a agência Lupa. A agência Lupa é um parceiro importante no programa CEPS. Construindo ou capacitando a sociedade civil, né? Então, nessa época, o Departamento de Estado estava também expandindo sua atuação de censura. Então, a Embaixada Americana, no seu site no Brasil, lançou o Fact Check Lab,
com a agência Lupa, que recebeu fundos do Departamento de Estado, trabalhando diretamente com a Embaixada Americana no Brasil para censurar a população brasileira. This is parasitism. A administração de Joe Biden não parou por aí. A CIA, que é precursora da derrubada de um governo, disse pessoalmente ao governo Bolsonaro para não questionar as urnas eletrônicas que o governo americano havia ajudado a instalar no país. E eu fico imaginando o quanto é difícil ser brasileiro e ver um país estrangeiro instalando componentes de urnas eletrônicas potencialmente fraudulentas, e o chefe da CIA, que sabe-se que atuou para derrubar dezenas de governos, né? E essa pessoa dizendo então, não questione as urnas eletrônicas que nós acabamos de instalar no seu país. É interessante mencionar aqui After the CIA threatened Bolsonaro to not que depois cast out que a CIA ameaçou Bolsonaro sobre o questionamento do sistema eleitoral, nós tivemos aqui também os embaixadores que coordenaram com o Taiwan para poder enviar diretamente de Taiwan para o país secretamente. Então, Scott Hamilton, por exemplo, que era um oficial do Departamento de Estado aposentado, que serviu como consul-geral no Rio de Janeiro de 18 a 2021, ele publicou no jornal Globo e ele falou que a diplomacia norte-americana deveria ameaçar abertamente o Brasil. Então, isso era em relação a essas máquinas que tinham sido enviadas para o país. E também é importante destacar que toda essa questão foi mantida em segredo de Bolsonaro durante essa época. Só um momento aqui. E depois o ministro de Relações Exteriores, Carlos França, ele não quis se envolver diretamente nessas conversas entre os diplomatas brasileiros e Taiwan, porque isso irritaria a China. O senhor França, ele não ajudou, mas também não apresentou nenhum obstáculo, como o ex-embaixador Rubens Barbosa se lembra. E o França trouxe a questão para os ouvidos do presidente Bolsonaro, que poderia ter criado problema. Eu teria aqui que pensar, que questionar, quando que o judiciário de um país, por exemplo, roda uma operação escondida a fim de determinar o método de votação para o presidente estadunidense, tem que manter essa operação encoberta, porque o presidente do país, se ele descobrisse o que eles estivessem fazendo com o sistema eletrônico de votação, isso poderia criar um problema para todo o projeto. Então, eu perguntaria aqui ao presidente, por exemplo. A checagem que nós temos, por exemplo, a agência Lupa sendo paga diretamente pelo Departamento de Estado para fazer verificação de fato. Eu não acho que o senhor esperaria que a entidade fosse paga pelo Departamento de Estado para fazer a investigação pelo Departamento de Estado. Então, eu argumentaria a mesma coisa para a Brage, que quem paga dá as cartas. Então, quando o seu patrocinador paga para poder jogar sujeira as pessoas acusadas de má informação, você não vai receber mais recursos se acusar os seus patrocinadores dessa má conduta. Então, por isso que há uma cortina de fumaça na mídia brasileira que está nessa rede. Vejo também muito claramente o posicionamento da mídia. Agora talvez algumas pessoas acreditem e passem a entender por que criticamos a Globo. Nesse documento fica muito claro a participação da Globo na tal desinformação. Esquecendo movimentos, apagando, suprimindo informações de movimentos legítimos, de brasileiros legítimos, e colocando nas páginas dos seus noticiários, na boca de seus blogueiros, de seus jornalistas, algo que está muito distante da verdade. Mike Benz, muito obrigado pela sua coragem, pelo seu trabalho aprofundado. Essa comissão agradece. Continuaremos aqui, a partir destes documentos, a buscar as alternativas legais para que isso possa só não ser exposto, mas também com que essas participações sejam esclarecidas e punidas dentro de um verdadeiro processo legal e não o que se vive no Brasil hoje. E um recadinho para a população do Brasil. Vejam em que posição está a TV Globo para a situação que vive o Brasil hoje. Analisem de fato cada depoimento, cada notinha de jornal, cada pessoa cancelada, cada pessoa que está presa. Pessoas humildes, senhoras de idade, com penas absurdas, menores do que penas para estupradores, traficantes. Não esqueçam nem por um segundo,
Quem avalizou tudo isso? Quem imputou crimes? E agora que aqui fica muito claro que recebeu muito bem para destruir a vida desse país foi a TV Globo. Então desliguem esta porcaria. E mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus custos e os seus equipamentos. Mike Pence citou diretamente a atuação do Atlantic Council, um think tank ligado à CIA, ao Departamento de Estado e à própria USAID. Essas instituições financiaram o que chamaram, né, de combate à desinformação. Vocês lembram disso, né, no Brasil? Mas, na prática, orientaram e pressionaram o TSE a criar mecanismos de censura nas redes sociais. Tudo isso um ano antes da eleição. Cursos, parcerias, viagens e acordos foram feitos com ministros, técnicos e agências de checagem de fatos, sempre com uma narrativa: combater a desinformação. Mas o alvo era claro: a base eleitoral conservadora. Agora vem a bomba mais pesada. Mike Pence apontou a Globo como uma das peças centrais nesse esquema de interferência. O grupo Globo, né, teria sido beneficiado direta ou indiretamente com recursos oriundos da USAID para promover uma única narrativa: atacar Jair Bolsonaro, blindar adversários políticos e construir um clima de medo e censura nas redes sociais. Essa acusação é gravíssima e exige investigação, punição e, se confirmado, a anulação imediata de todas as decisões e ações baseadas nessa interferência externa. Não parou na Globo. A denúncia envolve ONGs como Sleeping Giants Brasil, Agência Lupa, Alma Preta e até o Instituto Vero, ligado ao influenciador nada mais nada menos do que o Felipe Neto. Todas essas instituições, segundo documentos apresentados por parlamentares, receberam recursos da USAID. O objetivo? Construir uma máquina de desinformação sob o disfarce de checagem de fatos. Essa estrutura foi usada para denunciar perfis conservadores, derrubar páginas, silenciar jornalistas independentes e impedir que o povo brasileiro tivesse acesso ao outro lado da história. A bomba estourou em Brasília. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados aprovou o convite oficial a Mike Pence, que virá presencialmente ao Brasil para prestar depoimento. Parlamentares como Eduardo Bolsonaro, General Girão e Sóstenes Cavalcante estão liderando os pedidos de CPI para investigar a atuação da USAID nas ONGs financiadas por ela, da Globo e dos órgãos públicos que cooperaram com isso. O Brasil quer respostas e não vai parar até que a verdade seja revelada. Tudo o que foi assinado, autorizado, censurado e manipulado com base em dinheiro estrangeiro é inconstitucional, é ilegal, é traição à pátria. O povo brasileiro está assistindo e a Globo, o TSE e todos os que participaram disso vão ter que responder, não só ao Congresso, mas a história. Não se trata mais de direita ou esquerda, se trata de soberania. Este vídeo precisa rodar o Brasil. Compartilhe, denuncie e pressione os deputados a instalar a CPI da USAID imediatamente. Se essa denúncia for verdadeira, e tudo indica que é,
Então, quem cometeu o golpe no Brasil foi quem usou dinheiro estrangeiro para calar a voz do povo. Essa história não acabou, ela só está começando e o Brasil está de olhos abertos.